Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. E na aula de hoje nós vamos ver algumas propriedades relacionadas principalmente a parte química e adição de materiais constituintes com a propriedade químico-física que são relacionados aos solos. Então, hoje nós vamos ver uma técnica relativa à questão química e é relacionada principalmente à adição de aditivos. Nós vamos ver nessa aula simplesmente a adição de solo-cimento. Nas próximas aulas nós estaremos vendo a relação de solo-cal, solo-betume e por aí vai. Bom, qual que é a ideia de você adicionar cimento a um solo? Bom, a ideia é obter algum tipo de melhoramento nesse solo, seja uma propriedade, no caso, resultar em um produto que vai ter uma boa resistência, compressão, que vai ter um bom índice de impermeabilidade, ou seja, não vai permitir que a água ultrapasse seu maciço, tendo um baixo índice de retração volumétrica e uma boa durabilidade. E a ideia é obter tudo isso com base no solo-cimento, com uma quantidade que vai variar de 5 a 10% do peso do solo em relação à adição de cimento, que será o suficiente, dependendo de cada tipo de solo, para estabilizar e conferir as propriedades de resistência que se deseja, né, em toda essa mistura. Bom, é uma mistura bastante simples, em que nós vamos ter uma propriedade de cimento com base numa porcentagem de cimento com base numa quantidade de solo, mais a adição de água num volume pré-definido. Bom, e o solo ele pode ser utilizado qualquer tipo de solo mesmo, desde que ele não seja composição orgânica. Ele vai ter um teor de areia entre 45% e 50%, que vai ser a forma, digamos, ideal para a utilização desse solo. E esse solo ele pode ser extraído na obra mesmo em que está se trabalhando, na obra viária ou na obra mesmo de construção civil. Ele também é utilizado em habitação, né, na parte de construção de paredes monolíticas, produção de tijolos ou blocos prensados. É uma técnica já que está sendo bem desenvolvida no Brasil. Existem alguns trabalhos que já foram feitos na Unemat com alguns acadêmicos em relação à utilização de tijolo do tipo solo-cimento na construção civil. Aqui tem os exemplos dos tijolos de solo-cimento. São solos que tem, são adição que tem uma boa resistência, que garante, por exemplo, uma resistência à compressão, por exemplo, que garante alguma propriedade de estanqueidade e que estão sendo bem desenvolvidos até, né? E tem até um bom custo-benefício. Mas a ideia dessa disciplina é trabalhar principalmente ligado à pavimentação, à parte de estradas. Então, para melhorar um solo de uma estrada, é interessante que a gente verifique quanto tempo está sendo utilizado já isso. E aqui está dizendo que desde a época de 1939 já foram construídas estradas com essa propriedade de adição de solo-cimento. E basicamente é uma mistura homogênea que é compactada, curada e endurecida de solo, cimento e água, que vai ser empregada nos solos do próprio leito, da futura base, que vai ser misturada no solo com equipamento pulvimisturador, né? Ou seja, um material que ele vai misturar o solo e com o cimento, que uma adição de água ali vai ser lançado em cima daquela região específica. Pode ser utilizado solo de outros locais, né, que se tem uma propriedade estrutural melhor do que o solo encontrado naquela região. Ela vai ter um baixo custo inicial e uma alta durabilidade, que é o ponto principal dessa alternativa. Pode ser utilizado em base, subbase de pavimentos flexíveis e de peças pré-moldadas de concreto, e também subbase de pavimentos de concreto. E também serve como contenção de encostas. É bastante utilizado também em solo grampeado, sabe? Quando você tem um talude e tal, você pode utilizar solo grampeado com solo cimento. Aqui está sendo a aplicação do produto, né? Primeiro o cimento é jogado sobre o pavimento, depois ele é escarificado em cima dele, ou seja, vem um equipamento que vai fazer essa junção do solo com o cimento, uma máquina, né? E qual que é a proporção adequada que o DENIT estabelece pode ser utilizado de solo e cimento? Bom, solo-cimento com uma porcentagem de cimento de 6 a 10%, que vai satisfazer certos critérios de densidade, durabilidade e resistência, resultando em material duro cimentado de acentuada rigidez e flexão. Para um solo melhorado com cimento, que você já vai ter uma porcentagem de 2 a 4% de adição de cimento em relação ao solo, vai ter uma modificação da plasticidade e sensibilidade à água, sem cimentação acentuada, formando assim uma base flexível.
Já o solo estabilizado totalmente com cimento, que vai ter de 4 a 6%, vai ser aplicado em aterro, subleito, para melhoramento imediato das propriedades mecânicas do solo, para que haja possível compactação e passagem de tráfego. Aqui tem um quadro resumo mostrando o que está acontecendo, né? Edição de um solo. Um solo tem que ser limpo, obviamente não pode ter presença de material, por exemplo, orgânico, presença de material que não é presente próprio daquele solo, adição do cimento e da água. É feita a mistura, é compactada e dessa forma se garante ter redução de deformações, aumento de resistência e melhor resposta à ação da água. Alguns resultados esperados, por exemplo, por essa hidratação de água e cimento, são os produtos de hidratação, vai estar produzindo esses elementos químicos aqui, silicato, aluminato, hidratados de cálcio e cal hidratado. Alguns produtos então que vão estar sendo constituídos, que têm as propriedades de cimentação, que está falando da estabilização utilizando o solo granular, que vai acontecer devido à força de adesão resultante da cimentação. Algumas outras relações químicas que você vai ter de silicato e aluminato com a formação de uma maior resistência para mistura. Ainda tem a reação com tipo pozolânico, né, que você tem um tipo de agregado que tem essa característica, e vai acontecer uma velocidade mais lenta essa reação química, que está falando de alguns compostos que vão estar sendo gerados e que vão garantir, por exemplo, o ganho de resistência em toda a mistura. Que são só mostrando a reação química, né, de que você está adicionando um material para produzir um outro material e o que você vai estar gerando com ele. Reação entre cal gerado na hidratação e argila minerais do solo. E aqui está só mostrando como é que funciona essa hidratação, né, que você tem uma reação pozolânica, como é que está funcionando essa adição do cimento no solo e como é que está acontecendo depois. Está vindo aqui para cá e está gerando um produto hidratado de cimento, né, que está ganhando resistência depois de algum tempo e com a adição de água. Bom, aqui mostra alguns ensaios que garantem que todo esse processo seja normatizado. Ensaios em que você adquire um solo natural com limite de liquidez e plasticidade, com granulometria, absorção e peso específico. Alguns outros ensaios já realizados com a mistura de solo e cimento, em que você vai estar garantindo mais uma vez limite de liquidez, plasticidade, uma granulometria adequada, compactação de energia por Proctor aqui, durabilidade, molhagem e secagem do material. A dosagem ela vai seguir alguns critérios, como por exemplo de cimento Portland, com umas normas pré-definidas. E aqui tem a dosagem, que é a finalização com a pavimentação, utilizando o TRB, né, que seria um tipo de ensaio que é feito no Brasil e é destinado principalmente à caracterização do material e da formação da mistura. Então aqui tem algumas características que são diâmetros máximos da partícula, material passante na peneira de 4, material passante na peneira de granulometria 40 e por aí vai indo, material passante na de 200, limite de liquidez, de plasticidade, índice de plasticidade. E os critérios do DENIT, em quadro resumo, estão aqui embaixo. Então aqui a gente tem em cima a propriedade do TRB e aqui a gente tem a propriedade do DENIT. As normas gerais para mistura são a identificação e classificação do solo, a escolha do teor de cimento para ensaio de compactação, a execução do ensaio de compactação do solo-cimento, a escolha dos teores de cimento para ensaio de durabilidade, moldagem do corpo de prova para ensaio de durabilidade, execução do ensaio de durabilidade por molhagem e secagem, escolha do teor de cimento adequado em função dos resultados dos ensaios. Normas gerais para a mistura. Aqui tem uma série de critérios e normativos que são recorrentes e vão ser bastante adequados para você definir o material e a granulometria que vão estar sendo utilizados. A escolha do teor de cimento para ensaio de compactação vai ser ensaiado geralmente 3 teores, então a gente vai escolher 3 teores e a gente vai diferir, por exemplo, um teor médio de 2 pontos percentuais. Então a gente vai avaliar a curva de compactação, que vai estar variando conforme a quantidade de cimento. Vai ser realizada uma curva de compactação para o teor médio de cimento, e isso não se aplica a estudos muito aprofundados, que a gente tem um solo, por exemplo, com uma característica que não seja tropical. Bom,
para se ter uma mistura adequada, a gente vai ter aqui o quadro resumo com os solos, né? Então a gente tem aqui um A1 que é um solo com uma boa resistência, então a gente vai estar utilizando um teor de solo de cimento menor comparado com o solo A7, que é um solo que tem uma resistência que deixa a desejar, e daí por isso a gente vai estar utilizando um teor de cimento um pouco maior para garantir o reforço estrutural desse solo. E aqui está falando que como a gente vai compactar 3 corpos de prova, então a gente vai utilizar um corpo de prova, escolha, e depois a gente vai utilizar mais 2 corpos de prova para ter como parâmetro base. Execução do ensaio, né? Ensaio de Proctor aqui. Com base nisso, depois do ensaio de Proctor, a gente vai tentar tirar o peso específico seco e o teor de umidade ótimo. Com base no aumento na porcentagem de cimento, conforme vocês podem ver, e a relação que ele está tendo aqui no gráfico até a gente atingir o teor de umidade ótimo para a mistura, né? Aqui está mostrando só com o solo puro e aqui está mostrando com a adição de solo cimento, como é que está funcionando o gráfico. Escolha dos teores de cimento para o ensaio de durabilidade. Que a gente está avaliando aqui é o quanto que a gente vai adicionar de solo cimento de acordo com o ensaio que nós queremos executar. Então aqui tem a quantidade de pedregulho grosso, quantidade de silt e argila, peso específico seco máximo do material variando em kN por metro cúbico, e a variação aqui desse peso específico, né, em como que a gente encontrou aqui no gráfico. Escolher os teores para conduzir os ensaios de durabilidade. Esses teores podem ser pré-determinados ou apenas um dos 3. Quando se escolhe 3, ele pode ser feito com base na experiência ou com base na tabela de cálculo. Índice de grupo, quantidade de silt, massa específica seca máxima obtida no ensaio de compactação utilizando o teor de cimento que a gente teve. Que basicamente a gente está tendo aqui esse valor de cimento, que é basicamente quanto que a gente adicionou em grama por decímetro cúbico, e dentro dessa tabela aqui a proporção de silt e índice de grupo do solo. Mais uma vez, só que agora para outros índices de grupo. Então vai ser finalmente moldado o corpo de prova para o ensaio de durabilidade conforme o ensaio de compactação, que a gente tem um teor de umidade ótima, peso específico máximo seco e uma energia normal. Vai ser moldado o corpo de prova. Essa moldagem ela vai seguir a norma de compactação com base nos itens anteriores, e vai ser curada por 7 dias. E daqui a gente vai tirar o RCNC, né, que é a resistência à compressão não confinada. Bom, executando o ensaio de durabilidade por molhagem e secagem, então aqui a gente vai ter uma série de etapas que vão ser feitas e sempre vai ser essa etapa aqui pré-estabelecida em laboratório. Após os 7 dias de cura em câmara úmida, os corpos de prova serão mesurados conforme a norma e pesos e medidas submetidos ao ensaio de imersão de 5 horas. Após o tempo de imersão, são novamente mensurados e posteriormente submetidos à secagem em estufa a uma temperatura de 71 graus centígrados por 42 horas. Passando o período de secagem em estufa, são escovados e novamente mesurados. Após isso, inicia-se o procedimento de imersão, secagem e escovação por mais 11 vezes, totalizando 12 repetições. Para cada etapa vai se realizar o cálculo da perda de massa com base nas seguintes equações. Então a gente vai medir a perda de massa, né, com base na massa seca inicial menos a massa seca final corrigida. Tudo isso dividido pela massa seca inicial. Finalmente vai se calcular a perda de massa, que a gente vai ter a massa final corrigida com base na massa seca a 110 graus centígrados, dividido pela quantidade de água retirada no corpo de prova, né, que é baseada no tipo de solo que a gente está tendo aqui. Cada tipo de solo vai ter uma perda de água pré-definida, mais 100 vezes 100. Então aqui a gente tem um quadro resumo, mostrando como que a gente vai estar trabalhando com o solo, e isso em cada ciclo. Cada ciclo refere-se à perda e adição de água. Então a gente tem uma cura, a mesuração desse corpo de prova para ver se o cilindro está adequado, imersão por 5 horas, mesuração, secagem, escovação, mesuração novamente. E aqui estão os ciclos estão sendo calculados, né, basicamente com base na massa final, na análise do teor de solo cimento, na perda de massa e por aí vai. Como escolher o teor de cimento adequado? Bom, porcentagem de cimento. Baixos teores de cimento representa a redução expressiva perda de massa. Ou seja, o que está acontecendo aqui?
basicamente é que a gente está vendo que não é só simplesmente adicionar cimento, né, na nossa mistura. A gente tem que verificar o tipo de solo que a gente tem, se esse solo já tem uma propriedade estrutural e tudo mais. Então aqui ele está falando que quanto maior é a porcentagem de cimento que a gente adiciona, baixos teores, então a gente vai ter uma reduzível expressão na perda de massa. Então quanto mais cimento a gente colocar, a gente pode perder muita massa com base na quantidade de cimento que a gente está adicionando. Então escolher o teor é de extrema importância com base no que a gente vai ter e com base em resultados já executados. Então, tendo aqui a situação hipotética, com baixos teores de cimento ocorre uma reduzível expressão na perda de massa, isto é, um bom resultado. Com altos teores, ou seja, muito teor de cimento, ocorre uma redução pouco expressiva na perda de massa, ou seja, um resultado ruim. A norma geral, utilizando a classificação TRB, é comum que se tenha uma perda de peso que pode ser comparada com valores da tabela abaixo. Então, a gente está avaliando aqui que solos, para uma situação hipotética que a gente vai estar utilizando o TRB, é quanto de perda de massa que a gente vai estar tendo com base no solo. Então a gente tem um solo aqui com uma característica A1, A2, A3, que são solos que tem uma caracterização mais granular, que tem uma boa estruturação. Ele vai ter uma perda de massa muito grande se a gente adicionar muito cimento. E um solo muito ruim, ele vai ter uma pouca perda de massa, comparado com o solo A1. Então é importante a gente verificar o que a gente vai estar avaliando, principalmente dentro do ensaio da compressão não confinada, né, durante o RCNC após os 7 dias de cura. Então a gente vai estar avaliando primeiramente com solos arenosos, então a gente tem um silt mais argila, a gente pode ter uma variação de 50%, menor que 50%, no teor a ser incorporado, e no teor de argila a gente pode colocar menos de 20% do material. E a gente vai ter agora que a gente vai começar os processos de cálculo, já nesses próximos slides, em que a gente vai estar tendo um método A e um método B, que vai variar o quê? Que vai variar a quantidade que vai ser retida na peneira de 4,8 mm, igual a zero, e a quantidade que vai estar sendo retida na peneira, maior que zero, né? Isso aqui é em relação à peneira que a gente vai estar avaliando de silt e argila para cada material. Bom, deixa eu só ajeitar aqui para vocês já começarem a aprender. Bom, continuando aqui, gostaria que vocês prestassem bastante atenção em relação aos métodos. Na próxima aula a gente vai resolver um exercício que vai facilitar muito mais a vida de vocês, mas vocês vão ter que avaliar em relação à quantidade de silt e argila para cada método, método A ou método B, e vocês vão definir qual que vai ser deles que vocês vão utilizar. Então, o método A, ele diz que não pode sobrar nada na peneira de 4,8 mm, que é a peneira de 4, né? Seria 4 polegadas a peneira, o valor dela, de número 4. E a porcentagem B, se sobrar alguma coisinha, mesmo que seja 1%, vai ter que ser utilizado o método B, nessa mesma peneira. Bom, para garantir que esse ensaio dê com coerência, então a gente vai avaliar preliminarmente o solo, a gente vai avaliar o ensaio de compactação de solo-cimento, a gente vai escolher uma curva dela, né? Vão ser 3 curvas, melhor dizendo. A gente vai determinar a resistência à compressão não confinada aos 7 dias e vai comparar esses valores com a média obtida com o corpo de prova e o valor mínimo adotado, que é de 2,1 2100 kPa, melhor dizendo, ou 2,1 MPa. E esses valores eles vão ser bastante úteis na determinação de qual que é a melhor mistura que a gente pode fazer. Então, método A. Bom, preliminarmente a gente vai determinar a massa específica dos grãos do solo, vamos encontrar o limite de liquidez, plasticidade, que geralmente já é dado com o problema. Vamos fazer uma análise granulométrica do solo, a quantidade de absorção de água que cada grão vai estar tendo. Para estimar o peso específico seco e executar o ensaio de compactação, a gente vai precisar de alguns dados, que é comum estimar o valor do teor de cimento com base na granulometria e o peso específico seco, máximo obtido realizando compactação do solo, sem adição de cimento, ou seja, com solo puro, in natura, e realizar o ensaio de compactação para atingir o valor estimado. Aqui o que ele está falando, trocando em miúdos, é que a gente vai avaliar o solo in natura e depois a gente vai avaliar o solo com 3 teores de cimento, né? Como eu já falei, vão ser 3 corpos de prova com cimento e um corpo de prova só com solo. No final vão ser então um total de 4 corpos de prova.
Bom, avaliando então em relação à massa específica seca e a quantidade de pedregulho fino mais areia grossa que a gente tem no nosso solo, que isso aqui nada mais é do que a quantidade de silt e argila que a gente vai ter no nosso solo. A gente vai subir e a gente vai encontrar essa quantidade aqui de silt e argila que a gente vai ter passando no nosso solo. Então a gente vai executar o ensaio de compactação, estimando o teor de cimento executado, com base no teor determinado que a gente quer encontrar. Como eu falei, a gente vai ter então 3 valores para poder determinar qual é o melhor. A gente vai determinar com base no ensaio laboratorial. Então aqui a gente vai tentando mais uma vez para a massa específica seca máxima que a gente tem, gramas por decímetro cúbico. Geralmente ela é dada por quilonewton por metro quadrado, né, ou metro cúbico, e você tem que fazer a modificação para grama por decímetro cúbico, que é só dividir por 10. Então a gente vai estimar o peso específico seco máximo, o teor de cimento, né, vão ser 3 teores, executar um ensaio de compactação, com base no peso específico seco máximo obtém-se um novo teor de cimento e vai se compactar 3 corpos de prova. Em relação a ensaio de resistência à compressão não confinado, que vai ser determinado após 7 dias de cura, é comum que cada teor seja compactado 3 corpos de prova, que são confinados em câmaras úmidas. Em alguns estudos são utilizados até conjunto de 5 corpos de prova para se determinar uma resistência média. Além dos 3 corpos de prova, com a resistência com o cimento acrescido no solo, a gente pode fazer ainda com o solo in natura para ver como é que ele se comporta, né? E ter uma média de quanto de cimento a gente vai adicionando para conseguir chegar num valor, digamos, adequado para estabilizar esse solo. Então, se você fizer os 3 corpos de prova com cimento e nenhum deles der certo, você mais ou menos vai ter quanto em relação ao solo natural você pode fazer um novo ensaio e determinar qual seria a quantidade correta de cimento a ser atingida. Bom, aqui tem a relação para resistência a corpo compressão não confinado e a RCNC admissível, que é igual a aproximadamente 21 kg/força por centímetro quadrado, né? Que é o valor que você encontra aqui nesse ábaco. Esse aqui é o valor máximo, então silt mais argila, que é o valor adequado que se utiliza. Então a gente sabe que esse RNC encontrado para os corpos de prova, né, ou pelo menos um deles, ele tem que ser maior que o valor admissível, que é o de 21, conforme está mostrando aqui, kg/força por centímetro quadrado. Esse aqui era para o método Aqua, né? A gente tem então, conforme eu já tinha falado para vocês, nada restando na peneira de 4,8 milímetros, não pode ficar nada retido, você já tem que passar tudo. E agora a gente vai para o método B, quando fica retido alguma porcentagemzinha ali ou grande parte do solo, a gente vai ter que utilizar o método B. A gente vai fazer mais uma vez ensaio preliminar no solo, né? Mesma técnica anterior. A gente vai avaliar a compactação do solo cimento para 3 teores, mais uma vez. Então a gente tem aqui a quantidade de pedregulho fino mais grosso. Agora já mudou o ábaco, né? A gente vai estimar o peso específico máximo seco para essa amostra, que é esse que a gente quer, com base no teor de silt mais argila. Basta a gente fazer o cruzamento aqui da informação. Então digamos que a gente tenha uma quantidade de pedregulho fino mais grosso passante igual a 35%, bate com silt mais argila, nós vamos ter então o peso específico seco igual a 2,05 gramas por decímetro cúbico. Estimado o valor do peso específico máximo seco, vamos estimar a quantidade de cimento. Bom, agora é só a gente pegar esse valor que nós encontramos, né, com base no pedregulho grosso e o valor da silt, e fazer o cruzamento aqui no gráfico e encontrar com base na massa específica aparente seca o teor de cimento, que é dado aqui em cima por esse abacozinho aqui. Então a gente vai encontrar, como eu disse, os 3 teores e basta a gente fazer o cruzamento. Então avaliando aqui, por exemplo, que a nossa massa específica tinha dado igual a aproximadamente 2,05, né? 2,05. Só vir aqui fazer o cruzamento da informação até você encontrar a quantidade de silt e argila que você tem, né? Fazer um cruzamento aqui e você vai ter que encontrar os 3 teores.
que vai dar, se eu não me engano, mais ou menos por aqui, assim, e daí você tem esse valor. Vamos ver quanto que a gente tinha aqui de valor de silt. Ele não falou aqui no exercício, mas no exemplo resolvido a gente vai encontrar. Bom, estimado então o valor, estimado os 3 teores de cimento, vai se obter o ensaio de compactação, com base nesses 3 teores do peso específico seco. A gente vai avaliar mais uma vez a resistência à compressão não confinada a 7 dias de cura, né? Pode se fazer de 3 a 5 corpos de prova e vai se avaliar a média desses 3 dos corpos de prova. Aqui é para a gente determinar a resistência mínima que a gente vai ter após 7 dias, com base na porcentagem de silt mais argilha e a porcentagem de pedregulho grosso. Fazendo esse cruzamento aqui a gente vai ter o valor. Pode ser de 20, 21, que é geralmente o usual que a gente encontra em quilograma por centímetro quadrado, dessa resistência média que deve ser estabelecida. Lembrando que nossa resistência encontrada nos 3 corpos de prova tem que ser superior, pelo menos um dos valores, à resistência mínima, né, estabelecida. Aqui tem um exemplo que a gente vai resolver na próxima aula para deixar esse estudo mais dinâmico, né, e uma aula não tão saturada. Obrigado por ter assistido até agora e até mais.